Arquivo Musical conversa agora com o radialista Cheiro. Cheiro, não é Cheiro esse nome, né? É Altair Rodrigues Vargas. E você, quer dizer, eu sei que você toca um pouco de violão, canta também, mas você, assim, você foi um dos grandes divulgadores, assim como os radialistas, né? Tipo Ramon Achucarro, Juca Ganso e vários outros, da música que ajudaram a construir a história da música sul-mato-grossense, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como é que foi seu início com o rádio? Misca, a gente sempre tem alguma coisa que faz parte do sangue da gente, né? Então eu lembro, meu avô tocava alguma coisinha no violão, cantava umas modinhas lá do Rio Grande do Sul. A minha mãe também gostava de cantarolar, eu fazer um trocadilho aqui, porque faz parte também, né? E você é campograndense? E eu sou campograndense, eu sou nascido aqui em Campo Grande, na época era Vila Aplausível, depois passou a Jardim Brasil. Hoje é o Grande São Francisco, aquela região ali da Pedreira. Uhum. Então eu nasci, me criei ali, e desde os 13, 14 anos que sempre o violão fez parte da minha vida. E o rádio entrou como na sua vida? Bom, o rádio foi depois que eu conheci. Na verdade é o seguinte, quando eu ainda garotão, existiam alguns programas de rádio, do Sabino Presa, por exemplo, tinha um programa dominical, que era lá no edifício Nacal. A gente ia mais para subir de elevador aí, 4, 5 andares, mas era um espetáculo, o programa do Sabino Presa. Tinha também, na época, a Rádio Difusora. A Rádio Difusora tinha um programa também aos domingos, então a gente ficava nessa correria de domingo para assistir os programas, naquela época. Onde os músicos se apresentavam, onde os tinha músicos auditório, se apresentavam, né? Ao vivo. E a gente já, naquela época, estava só prestando atenção. Isso foi criando um clima para a gente de conviver. Aí quando eu conheci o Zacarias, Você conheceu quando o Zacarias? Eu tô ruim de data, viu, Mística? Data está sendo um problema para mim. É a história dos 70, né? Depois dos 70 é aquela história. 70 lembrar, você não lembra os 60, fica pensando. Mas então, quando você conheceu o Zacarias... O Zacarias é o seguinte, os últimos 12 anos da vida dele, a gente estava sempre junto. E ele, na época, ele já fazia um trabalho... Na verdade, ele fazia um trabalho há muitos anos, desde a Rádio Bandeirante, né? Que ele tinha um programa na Rádio Bandeirante, ele era patrulheiro... Em São Paulo? Em São Paulo. Ele era patrulheiro rodoviário e, na época, ele criou um programa que está, parece que até hoje, no ar, na Bandeirantes. Sobre os patrulheiros rodoviários. Então, naquela época, ele já começou a divulgar. Que ele era jornalista também, Ele era né? jornalista. Aí, quando veio para Campo Grande, ficou trabalhando como jornalista e ele sempre tinha um vínculo com gravadoras, vínculo com tudo que São Paulo, porque sempre São Paulo foi tudo no Brasil todo, é claro, em Mato Grosso não ia escapar, né? O grande centro, né? A maior grande cidade centro, do Brasil tudo lá. é onde tudo acontece, né? Então, quando ele veio para cá, eu comecei a conviver com ele. E ele sempre achava que eu tinha assim, eu era sempre muito despachado, muito liberal, tranquilo, você entendeu? Então, tinha trabalho que ele fazia que tinha que ter um pouco de paciência. Então, ele punha eu como projeto Siriema. Nós fizemos dentro do estado de Mato Grosso, nós fizemos no estado de Mato Grosso do Sul, vamos falar agora, né? E eu participei totalmente. Então, ele sempre dava o segundo lugar para mim. Porque ele foi um dos nossos grandes produtores, né? A gente conversava com o Rodrigo Teixeira, né? Autor do livro Os Pioneiros, ele sempre colocou isso, né? O pioneiro da produção aqui. Foi o Zacarias, realmente, porque desde essa época ele morava em São Paulo, ele já carregava alguma coisa de Mato Grosso do Sul para o grande centro que era São Paulo, né? E aqui ele continuou fazendo tudo que ele gostava e que se fazia com muito carinho, com muita dedicação. O Projeto Siriema, né? ele reuniu uma boa parte desses pioneiros, né, da música e levou a música através de vários municípios daqui do estado. O Projeto Siriema surgiu o seguinte, na época era a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem comandava a secretaria era um garoto ainda, 20 e poucos anos, Denas Lugo. E o Denas, nessa época já tínhamos lá os meninos, os Espíndolos já tinham alguns deles lá. Trabalhava lá, o Geraldo trabalhava lá.
primeiro eu me lembro que o Zacarias conseguiu, era 2 microfones, era 2 microfones, 2 caixas de som e uma mesinha de 4 saídas, parece. E a gente saiu rodando o estado. Puseram uma Kombi à minha disposição com aquele material. Então a gente saía. Aí a Kombi já tinha um alto-falante, tá? Então a gente chegava, por exemplo, vamos dizer, chegava lá em Ponta Porã. Aí eu ficava rodando a cidade, fazendo divulgação e convidando o pessoal da cidade para fazer a apresentação. Que dali nós íamos escolher para uma gravação, tá? Então era aquela coisa gostosa mesmo. E a gente carregava com a gente, na época, já uma dupla, um artista, como carregamos, por exemplo, Bete Betinha. Essas já foram no especial. Bete Betinha fazia apresentação. O Almir Sartre começou também lá com a gente, o Almir Sartre naquela época. Ele já tinha começado, mas ele participou desse projeto. Uhum. Aí o Celito, você lembrou a Lenilde. A Lenilde participou, dando um apoio, e depois, como havia um espaço no disco, aí formou uma dupla, que foi a Lenilde e a Itami. Então elas duas gravaram uma música. Teve um fato interessante, tinha uma dupla que chamava-se Pare Ímpar. Um era de Itaporã e o outro era de Maracaju, que é o Celcinho, era de Maracaju, toca com violão, coisa mais linda, né? E cantava. E ele formou a dupla com esse rapaz, a gente chamava ele de alemão, lá de Itaporã. E ele trabalhava, me parece que no Correio, ele trabalhava no órgão federal e não aceitaram na época que ele viesse participar. Aí deu o desespero no Celcinho, falou, Cheiro, E eu estava sempre com todo mundo ali, como que eu vou fazer, vou perder essa chance, né? Eu falei, não vai perder, não, vou te arrumar. Aí fui lá na minha irmã, falei, prepara o Guarani, não, na época era o Evane, prepara o Evane para mim, que ele vai para São Paulo com a gente. Amanhã o ônibus está saindo e já deixa ele prontinho que ele vai. Aí saímos daqui, o Pare Ímpar treinando uma música para gravar lá. E aí assim começou a história do Guarani, a primeira gravação dele. E o projeto para nós foi uma maravilha. Aí levamos, era uma história tão interessante, naquela época ficavam tudo no hotel lá, aí eu ia levando, e era pertinho tudo, a gravadora, tudo, e aí eu levava fulano, Misca, agora é você, aí ia lá gravava, depois voltava, fulano, é você, aí ia levando. Então a gente passava a noite aquilo trabalhando, e o pessoal, então o projeto Siriema foi feito dessa maneira. Assim, gravado, né? Em São Paulo, Gravado né? Em São Paulo, eu não me lembro o nome do estúdio, mas era o Zacarias que tinha esses contatos, ele tinha as gravadoras que ele trabalhava, que ele representava, né? Então é uma coisa gostosa. Fora esse projeto, o Zacarias, quando voltou para cá, trabalhou bastante nas campanhas eleitorais, que na época tinha uns grandes shows e tal. Você também participou junto com ele? Como eu sempre falava, eu sou lugar-tenente, porque o Zacarias pegava o trabalho e a gente, nós tínhamos equipe, teve uma época, por exemplo, teve uma campanha política que foi um espetáculo. Na época, o Schmidt que comandava, era chefe da Casa Civil, e ele que comandava essa área. Então o Zacarias, totalmente de confiança dele, falou, Zacarias... Os dois de coxinha, né? Os dois de coxinha, aquela coisa toda. Aí, Zacarias, vamos fazer um trabalho para valer nessa campanha. Tem como montar monta a equipe. Aí montou a equipe. Ela foi formada por 20 pessoas, mais ou menos, assim, fora os artistas, né? 20 pessoas que aquele tempo a gente chegava na cidade, montava o palco, tinha o pessoal tinha motorista, estava tudo junto com a gente ali, que fazia parte dessa equipe dos 20, que fazia segurança, eu fazia apresentação às vezes, né? Então era um mesclado. Nessa época a gente trouxe, o Zacarias trouxe gente já famosa, né? Por exemplo, a Perla, na época provavelmente estava precisando de dinheiro, todo mundo precisa. O Zacarias combinou, ela ficou 60 dias com a gente. Você estava falando do Zacarias, essa coisa do humor dele, essas tiradas. Era maravilhoso. Como é que era esse lado dele? O Zacarias era um cara que, assim, primeira coisa, não tinha tempo ruim com ele, né? Eu trouxe alguma gravação da época
de 88, ele já tinha me levado para participar do júri do Ramon Chucarro. Eu fiquei 5 anos naquela época no júri do Ramon Chucarro. Era Nossa Terra, Nossa Gente, Minha Terra, Minha Gente. Então ele tinha ele tinha o título de que comandava o júri. Então ali qualquer coisa que brincadeira, às vezes que nós fazíamos, ou uma falha, ele sempre cobrava naquele humor dele gostoso, ele brincava muito com o compadre Oliveira. O compadre Oliveira tinha uns trocadilhos de palavra, ele cobrava, pegava duro. E ele tinha um domínio total, né? Então qualquer coisa que eu fizesse, ele mas assim naquela coisa mais saudável, coisa que dá saudade. E você como radialista, conta essa história sua na rádio. Eu não me lembro muito das datas, às vezes eu confundo as coisas, mas é o seguinte, Misca, naquela época, o rádio sertanejo tinha força mesmo na capital. E o Landes Reynoso de Faria, o Landes conseguiu a autorização para fazer a Rádio Capital AM. Ele já tinha a Capital FM. E aí no dia da morte do Zacarias, ali durante o velório, chegou a Doralice Vargas, que me conhecia, a gente até se chamava de parente por causa do sobrenome, né? E a Dionéia. Aí chegaram, fizeram parte lá do velório, aí a gente conversando, eu sempre procurando dar atenção para todo mundo. Naquela época eu lembro algumas rádios me procuraram para fazer entrevista, a Rádio de São Paulo, porque o Zacarias era muito conhecido, né? Veio. Então eu achei, aí a Dionéia falou para mim, falou: Cheiro, o Landes quer falar com você. Você pode marcar, olha só a diferença, você pode marcar um dia? Eu falei: não, para mim não tem dia, não tem problema, a hora que vocês falar, dia que falar que ele quer falar comigo, eu vou lá. Aí eu imaginei que seria mais uma entrevista, né? Aí chegando lá, o Landes me falou: Cheiro, o negócio é o seguinte, daqui 30 dias eu estou colocando no ar aí a rádio Capital AM. E eu quero fazer um negócio diferente. E você foi escolhido por mim para ser a primeira locução oficial da Rádio Capital. Sertanejo, tá? Eu falei: mas Landes, não, você já está escolhido. Aí passou os 30 dias, né? Aí o Guarani entra na minha vida de novo, ficou uns 3 dias me apertando para falar certo. Bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Campo Grande, aquela coisa toda. Então a gente se lembra essas coisas assim com tanto carinho, né? Porque são tudo, é a família, é os amigos, esses que foram, mas que até hoje estão no coração da gente. Então foi assim que começou, numa madrugada fria, eu acho que era, se eu não me engano, era 14 de junho ou julho, alguma coisa assim. Aí eu fui com o Guarani já foi meu auxiliar, já era meu auxiliar lá. Aí, né, a gente chegou lá, o Landes falou: Cheiro, eu falei: mas aí, eu achei que vinha um script, alguma coisa para mim. Falou: Cheiro, só não xinga a mãe de ninguém aqui não, mas faz do teu jeito. Eu escolhi você que é para ser um negócio diferente. Eu não quero nada que está programado, tem que ser assim. Então você vai fazer do teu jeito. Falei: beleza. Ele falou: vou subir Afonso Pena, vou te escutar lá em cima. Tá bom. E naquela época a rádio era ali perto da rodoviária. E aí começou essa luta na minha vida, mas que foi assim, me pegou de jeito mesmo, porque ali eu dediquei tudo que eu pude de mim, mais um pouquinho. A minha vida sempre é isso que eu estou falando para você. Então, na verdade, tudo que fala de música, principalmente dessas músicas raízes que tocam no coração da gente, para mim faz parte desse brilho, essa alegria que eu tenho, e espero ainda poder participar de muita coisa ainda pela frente.